experimento, pesquisa na internet, Universo 25. Universo 25, isso. Rapaziada, anota aí, o experimento Universo 25. Que o cara dá comida ilimitada, mas espaço limitado pros ratos. O rato começa a se reproduzir, feliz, contente, até que existe um estresse pela falta de espaço, os ratos começam a se matar, até que os machos começam a atacar, inclusive os machos que não atacam as fêmeas começam a se comportar como macho, e no final morre a maioria dos ratos, e as fêmeas que se comportaram como macho não se reproduzem mais, e se reproduzir, não cuidam dos filhos, continuam a se comportar como macho. Cara, e morrem todos os ratos do negócio, mesmo tudo limpinho, com comida top, todos os ratos morrem, porque as fêmeas não se comportam mais como macho, e é exatamente esse experimento que nosso país está vivendo, e todo o ocidente colocando mulher para se comportar como homem, está se extinguindo por causa disso, não é isso? Caraca, eu mandei uma real dessa pra uma mina que eu tava ficando, e ela, cara, maravilhosa mina. Você quer que sua filha seja CEO? Ela é de carreira, e assim, ela perguntou, Ryan, por que você não me vê como amante de seus filhos? Eu falei, olha só, sendo muito sincero com você, você já está muito bem sucedida para largar, ela ganha muito bem, tem equity e tal, para largar o que você tem para cuidar de uma criança. E existe a altíssima probabilidade de você colocar a criança para ser cuidada pela babá. Bem-vindos de volta, meu nome é Ian. Meu canal fala sobre as mudanças na dinâmica intersexuais e como a aparência vem tomando cada vez mais espaço nessa dinâmica. Agora vamos falar sobre um experimento chamado a Utopia dos Atos. O que acontece quando você remove a seleção natural? Tem um exemplo muito interessante, que é o experimento da Utopia dos Atos. Foi um cientista que pensou, vamos ver o que vai acontecer se eu pegar um monte de ratos e criar um paraíso dos ratos. Tem todos os recursos que eles querem. Todos os ratos que vou colocar lá vão estar saudáveis. Vão ser vacinados contra doenças. Não vai ter doenças, não vai ter predador. E vai ter todo o recurso que eles precisam. Abundância de recursos. De ninhos, de água, de comida, tudo. O que aconteceu? No começo a população explodiu, assim como a população humana explodiu, depois da Revolução Industrial. Só que depois de um tempo, essa população estagnou. E ela estagnou antes de recursos ficarem escassos. O que foi surpreendente para os cientistas. Começou a ver por que estava estagnado. Ela estava estagnada porque os ratos estavam se comportando de uma forma muito estranha. Conforme os ratos não morriam e as mutações mal adaptativas iam se acumulando, os ratos começaram a agir de forma totalmente esquisita. Então você tinha ratos machos que foram chamados pelos cientistas de Beautiful Ones, os ratos bonitos, que não estavam mais interessados em fêmeas. Eles ficavam o tempo todo entre eles, se acariciando e se limpando. As fêmeas ficavam mais masculinas e mais agressivas. Tinham que ficar enchendo o saco dos machos para eles transarem com elas. As fêmeas começaram a jogar os bebês para fora do ninho, antes deles estarem prontos para saberem socializar. Então eles se comportavam de formas estranhas. Os ratos belos bebiam água o tempo inteiro. Teve uma mutação de urina. A urina desses ratos mutados começaram a cheirar diferente, e os ratos se organizam muito pelo cheiro da urina. A hierarquia da dominância. Então, isso confundiu todos os ratos. Aí todos eles começaram a se comportar de forma cada vez mais estranha. Os ratos ficaram mais autistas, mais e mais esquisitos, até que a população foi diminuindo e ninguém mais se reproduzia. E todos os ratos morreram. Então, basicamente, você tirou a seleção natural, a população explodiu, e aí foi se acumulando mal adaptações até que eles foram extintos. Paralelo com a sociedade humana moderna. Isso está acontecendo conosco. 88% do nosso genoma é o nosso cérebro. Ele se codifica gerando os inputs para o nosso cérebro. Então, quando nós temos mutações no corpo, por exemplo, a assimetria facial, isso indica também mutações no cérebro. Isso vai gerar formas de pensar e de se comportar no mundo, comportamentos mal adaptativos, como por exemplo não querer ter filhos, como aconteceu com os ratos. Mas um grande fator também aconteceu, foi graças à Revolução Industrial e à tecnologia e à internet, que foi a globalização. As corporações que ficaram transnacionais. Então diferenças entre raças, países foram diminuindo. Nós somos agora uma grande tribo, uma única tribo unidas, enfim, pelo interesse econômico. Então você tem basicamente a paz, porque a guerra levaria à destruição do mundo. Nós temos armas atômicas, porque é mais interessante para a maioria das pessoas manter a paz. E assim todo mundo pode se comportar com uma única coisa que importa, que é o dinheiro. Então com a abundância de recursos e paz, você eliminou dois grandes papéis do homem, de protetor e provedor. Você não só eliminou completamente, mas eles estão muito menos necessários agora do que era antes. A redução da necessidade masculina. Com a tecnologia facilitando as coisas, as mulheres são também mais capazes de prover a si mesmas, indo para a faculdade, estudando, conseguindo emprego no escritório sob ar-condicionado. Ela pode ter até armas, ou então a polícia.
Você tem por um lado o papel do homem sendo terceirizado pela tecnologia. São as máquinas fazendo o que o homem costuma fazer. Ou então, para o Estado. Você tem agora a política, o estado de bem-estar social. Você tem políticas públicas, coisas públicas, serviços públicos. Então você tem a tecnologia e o Estado cumprindo papéis que o homem costumava cumprir, fazendo com que ele seja menos necessário, portanto menos valorizado. Isso não quer dizer que o segundo fator da equação hipergâmica esteja completamente satisfeito e que oferecer ele ainda não tenha valor. Ainda tem, claramente. As mulheres passam pela fase da epifania nos 20 e poucos anos até os 30, e esse fator cresce em importância. Então ele é ainda importante, mas muito menos do que ele já foi no passado. O fator número 1 do desejo genuíno toma precedência agora. Ele é mais importante. O segundo fator ele é satisfeito secundariamente, após os 30 anos. E se ela não conseguir um homem com quem satisfaz, o Estado ou ela mesma consegue satisfazê-lo em alguma medida. Conclusão. A sociedade humana, ao eliminar as pressões de seleção natural e viver em um ambiente de abundância de recursos, está enfrentando mudanças profundas em uma dinâmica social e comportamental. Assim como no experimento da utopia dos atos, a ausência de pressões seletivas tem levado ao cúmulo de mutações mal adaptativas, refletido em comportamentos como a redução de simetria facial, diminuição do QI e mudanças de papéis de gênero. A globalização e a tecnologia, ao reduzirem as necessidades de papéis tradicionais de provedor e protetor, colocam em xeque-mate a valorização da masculinidade, enquanto as mulheres ganham mais autonomia por meio da educação, do trabalho e do suporte estatal. Essas transformações levantam questões cruciais sobre o futuro. Será que estamos caminhando para uma sociedade semelhante às de bonobos, onde a competição é reduzida, mas a estagnação e comportamento mal adaptativo podem levar a consequências irreversíveis? Ou será que conseguiremos equilibrar os avanços tecnológicos e sociais com a preservação de traços que tornam resilientes ao longo da evolução? A história humana é uma narrativa de adaptação, e o próximo capítulo de como navegaremos essas mudanças complexas. Se gostaram, curtam o canal, se inscrevam e comentem aqui o que acharam. Valeu pessoal, até a próxima. Mas antes quero anunciar meu clube de membros, onde vou postar conteúdo diário e sem censura. Devido às exclusões de canais, vídeos e cerceamento de pensamento, acho justo ter uma plataforma onde o conteúdo é valorizado e bem visto. Está no valor de R$ 9,90. A plataforma obtém 30%, tornando inviável baixar o preço. Espero vocês por lá. Valeu pessoal, até a próxima. Considere adquirir meu serviço de análise facial. Uso um método muito eficiente e técnico, com muitos detalhes, e com 3 categorias de preço bastante acessíveis. Vai até a descrição do canal e acesse o link Avaliação Facial. Lá você vai ser direcionado ao meu site. Esses links também estão na descrição dos vídeos. Considere também adquirir meu e-book de Guia de Looks Max em 10 etapas. Lá eu detalho ainda mais cada ponto e faço uma leve introdução da importância da melhoria da aparência e o efeito halo. Além de ser completamente diferente de tudo que você já viu. E ainda pode ajudar na manutenção do canal. É um valor simbólico de R$15. Caso não tenha interesse, acompanhe minha playlist de Looks Max, que está excelente.